Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Antes da gente começar o nosso tema, vou pedir um joinha, deixa o seu like, compartilha, dê um ok lá nos comentários para poder propagar a nossa, a nossa umbanda através do estudo. Hoje nós vamos entrar no capítulo do Livro dos Médiuns para Umbandistas. Nós estamos no capítulo que fala sobre as consultas espirituais. Aí ele falou como se comportar, falou sobre alguns assuntos, por exemplo, como adivinhação, vidas passadas e vidas futuras, interesses materiais e morais, sobre o estado espiritual do consulente e do próprio guia, né? Isso foram nos capítulos anteriores. Hoje, a gente pretende abordar aqui sobre o tema ciência, tesouros ocultos e outros mundos, tá? Então, por exemplo, é, o ser humano ele pode entrar em contato com o mundo espiritual para poder observar a questão científica. Ele pode entrar em contato com o mundo espiritual, e aí a gente vê muito em filmes da pessoa pegar um oráculo, um espírito, para poder saber a localização de um tesouro guardado, né? E aí Kardec faz essas perguntas aqui. Aí ele fala assim: existe a orientação espiritual sempre é para o bem e para a utilidade, né? Aí ele pergunta: existe uma orientação espiritual para a evolução, mas não por incorporação. Eles falam o seguinte: olha, os dirigentes espirituais da Terra, eles vão orientar a ciência, certo? Para que ela evolua. Mas nunca, em primeiro lugar, que os cientistas eles são mais ateus do que espiritualistas. Então, a espiritualidade não se importa se o cientista é ateu, se ele não é. O que eles fazem? Eles vão orientar o desenvolvimento tecnológico, né? Vamos botar Ogum de frente aqui. O desenvolvimento tecnológico ele vai ser colocado por intuição na cabeça dos cientistas. Então, eles vão ser direcionados para descobertas que vão ter cunho evolutivo para a raça humana, para a nossa ciência. Então, ó, então eles induzem uma evolução não por incorporação, e sim por uma intuição, sem interferir no livre-arbítrio. O ser humano, por exemplo, que não acatar, o cientista, ele pode não acatar aquelas intuições e não fazer a descoberta. E essa descoberta demorar. Para Deus, não interessa. O tempo divino é muito diferente do tempo humano, né? Deus é meio que na inércia do tempo, né? Não há tempo na realidade divina. Então ele conhece o presente, o passado, ele conhece o futuro. Então, para Deus. Agora, nós não, nós estamos na linearidade do tempo. Mas para a espiritualidade, não. Eles não estão na linearidade do tempo. Então, se descobrir agora, um pouquinho mais tarde, isso não faz grande diferença para eles, tá? Há espíritos responsáveis pela evolução coletiva. Auxiliam as descobertas científicas mediante o nível do material humano em cada área. Por exemplo, Einstein tinha insights. Então, Einstein dormia e ele acordava com uma ideia, certo? Existem espíritos que têm essa missão de levar o conhecimento, mas ele vai depender da capacidade de quem está recebendo. Se você pega uma pessoa medíocre, ela talvez não venha a fazer as descobertas necessárias que a espiritualidade quer. Normalmente, e outra coisa, não é. Eles vão procurar quem está apto a receber essas informações.
Quem não está, eles vão se afastar dessas pessoas, eles vão se ajuntar das pessoas por afinidade, tá certo? Vamos lá. Hã, nem todos os espíritos sabem de tudo, ou seja, existem alguns espíritos que, por exemplo, um cientista, Einstein, morreu. Ah, é um espírito superior? Não sabemos. Então, ele de repente pode se achegar de outro cientista para dar as informações daquilo que ele sabia aqui na Terra, para dar continuidade. Mas não necessariamente ele é um espírito tão evoluído que ele vai descobrir algo além do que ele já sabia na Terra. Mas existem espíritos assim, que vêm trazer novidades científicas, né? Aí ele fala: eles, em matéria científica, podem responder no nível de compreensão que têm e ser uma verdade relativa. Ou seja, os espíritos podem dar uma mensagem que, para aquele momento, é uma mensagem positiva, está dando certo, tá? É uma verdade, mas ela não vai se comprovar como uma verdade absoluta no futuro. Essa verdade pode, como eu falei, são espíritos que têm conhecimento relativo ao que eles conheciam na Terra, beleza? Então, agora, essas questões realmente existe a condição de se perguntar para a espiritualidade sobre questões mais evoluídas. Se tiver dentro da capacidade do guia espiritual responder, ele vai auxiliar dentro das possibilidades dele. E dentro do. Vamos lá, dentro de possibilidade do espírito, da sua evolução própria do espírito, da evolução da pessoa que está perguntando, se ela tem merecimento, se tem permissão do mais alto, certo? Porque aqui a gente está falando de evolução coletiva. Agora, a nível espiritual, a gente também tem os nossos guias que vão tentar fazer. Por exemplo, eu tenho um exemplo próprio meu. Quando eu comecei a incorporar o quimbandeiro, ele falou assim: olha, você não tem um conhecimento completo para que eu possa te explicar o meu fundamento. Você vai estudar cabala. Aí eu fui estudar cabala. Quando eu cheguei do mínimo conhecimento para que ele pudesse explicar o ponto riscado dele, aí abriu um leque de opções ali para que eu pudesse entender aquilo que ele faz, certo? E, de certo modo, ele me ajudou a evoluir no cunho de intelectual, no sentido de conhecimento da cabala hermética, certo? Agora vamos para o próximo assunto. O próximo assunto é tesouros ocultos. Gente, eu sempre faço uma leitura que eu anoto para não esquecer e depois a gente vai comentando, tá? Ó, tesouros ocultos são revelações, ocorrem naturalmente sem médiuns, somente por intuições. Então, por exemplo, olha, eu vou descobrir. Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas descobrir, sei lá, uma bolsa que foi perdida com, sei lá, R$ 10.000. E aí você não descobre quem é o dono. Sei lá. Vou dar esse exemplo aqui. Isso é um exemplo bobo, mas que pode ajudar muita gente, né? Se você descobriu a bolsa com R$ 10.000, vai te ajudar bem. Mas então é isso. Isso pode acontecer? Pode. À medida também da necessidade. Eu conto aqui a história do Bezerra de Menezes. Estava passando dificuldade com a sua filha, doente. Ele doava tudo que ganhava. Quando ele mesmo precisou do dinheiro para a filha, não tinha. Então a espiritualidade interveio nisso aí. Apareceu uma pessoa pagando aulas de matemática, que ele dava aula de matemática, pagou 3, 4 meses antecipado e a pessoa sumiu, nunca mais voltou e não teve nem as aulas e era a conta certinha do dinheiro. Então a espiritualidade pode intervir sim em alguns momentos, né? Mas aí ele fala o seguinte: cuidado. Espíritos zombeteiros se preocupam com isso. Por exemplo, esse negócio da gente fazer São Longuinho, me ajuda a achar a chave. O espírito de luz não vai auxiliar com isso. Quem vai se preocupar é espírito zombeteiro, você dando 3 pulinhos ali, tá? É, sempre há, com relação a essa questão de tesouro, é um processo natural, é, é
incontestável, né? É um processo natural, é incontestável. Busca profissional, esforço pessoal, certo? Então, por exemplo, é, nunca, quando eu digo, o processo natural é incontestável. Tudo o que ocorre de maneira natural, pelo teu esforço pessoal, pela tua busca profissional, pelo teu estudo, isso aqui é muito melhor do que a intervenção espiritual. Eles sempre vão buscar, em vez de interferir no teu livre-arbítrio, dizendo, ó, não vai por ali, vai por aqui, ele vai te dar a intuição, ó, vai por lá, vai algo dentro de você vai falar assim, eu devo ir por aqui, certo? Mas eles vão evitar a fazer com que haja uma interferência na questão do livre-arbítrio. Obsessores que ficam juntos a seus bens. Então, muitas vezes, por exemplo, com relação a essa questão espiritual, você vai ter a presença espiritual de espíritos que são muito arraigados à matéria e vão ficar, desculpa, vão ficar junto aos seus bens materiais. E ali, muitas vezes, eles vão tentar afastar, ou seja, está dentro de uma casa, atrapalhando a vida da pessoa. Você entra ali isso pode ocorrer mediante a questão de obsessão. Auxílio a pessoas que merecem, como eu falei do Bezerra de Menezes. Isso pode também ocorrer, né? Então, essa questão de tesouro oculto, de você achar dinheiro, olha, existe, mas olha, é muito raro e incomum acontecer, normalmente em situações muito necessárias e com bastante merecimento do ser humano que está sendo auxiliado pela espiritualidade nessa questão. Valeu, galera? Vamos para outro tema. Esse tema é um tema que está muito em voga. Espíritos que vêm de outros mundos, né? Então aí ele fala aqui, ó. Kardec fala o seguinte: o espiritismo, as religiões espiritualistas acreditam que existe vida em outros planetas? Sim. Agora, e essa vida é capaz de se comunicar conosco de maneira material? Uma outra circunstância, certo? Eu, basicamente, não acredito nessa comunicabilidade material de um mundo para outro. Mas Kardec faz uma pergunta: como acreditar sem provas? Aí ele vai falar o seguinte: deixe pelas descobertas científicas. Então, se você não acredita nisso, beleza, você absorva. Se a gente está vendo aí uma porção de médiuns recebendo espíritos de outros planetas, que vêm em naves extraterrestres, nisso e naquilo. Beleza. Não tem prova? É só uma comunicação? Tem gente que acredita nisso, aí fala de reptiliano. E eu não me interesso muito com o tema, não. Mas Kardec fala o seguinte: não acredita? Segura a informação, não debocha, não faz isso, não faz aquilo. Vive uma vida, vive a sua vida naquilo que tu acredita e deixa para as descobertas científicas. Se isso mais à frente se comprovar, beleza, tu estava na boa. Podemos provar que não há ou que há? Aí ele fala, não, não podendo. Aí ele fala, não podendo refutar tais informações, aguarde. A verdade vai aparecer pela ciência. Briga de opinião são inúteis, certo? As informações devem ter fim produtivo, moral, coerência. Nunca vem por apenas um médium. Ou seja, hoje a gente está vendo pipocando gente. O problema é que nós temos a internet. Então, a internet, por exemplo, um médium aparece incorporando, aí o outro vê, aí o outro animicamente faz uma incorporação aí anímica dizendo que é o espírito extraterrestre também. Aí é meio complicado, né, galera? Então,
Kardec fala assim: tenha ressalvas, preste atenção, não julgue, porque a gente não sabe, a gente não pode provar que é verdade, a gente não pode provar que não é verdade. Então, olha, deixa o cara fazer aquilo que ele acredita, segura, tenha ressalvas e espere que mais à frente a verdade vai aparecer. Então, terminamos o tema com relação a consultas espirituais, certo? E vamos aguardar aí a próxima fase do Livro dos Médiuns para umbandistas. Peço mais uma vez um like, deixe um ok lá nos comentários e compartilha. Muito axé a todos.